Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BRCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, é um fundo imobiliário do setor de lajes corporativas. Ele foi lançado em dezembro de 2010, é um fundo de base 100, BTG é a gestora, ele tem mandato híbrido e ele tem uma boa liquidez diária, uma alta liquidez diária. Ele negocia em média 2.370.000 por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,65% e ele possui mais de 26.600.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,68. Isso indica 32% de desconto. Ou seja, é um fundo que possui um patrimônio de 2.680.000.000, só que o mercado está aceitando pagar 1.814.000.000. Então o que a gente observa? Amu, fundo de tijolo, recompõe a inflação? Depende, bastante cuidado em relação a isso. Quando eu faço vídeos aqui a respeito do HGRU, do HGLG, o próprio KNRI, o ALZR, eu vejo as pessoas falando no comentário, esse fundo é muito caro, ele tá com muito ágio e tal. Só que são fundos que você vê que eles não sofrem tanto assim com vacância, são fundos que têm valorização patrimonial e tudo, né? Então, o que acontece? É um fundo de base 100 desde dezembro de 2010, ó, e é um fundo que não evoluiu o seu patrimônio. Como que o imóvel não valorizou de lá para cá? De 2010 para cá, por que os imóveis não valorizaram? Então, é um fundo que vem sofrendo com muita vacância. Talvez, só talvez, os imóveis tenham sido comprados muito caros, ou seja, foram mal comprados. Tudo isso eu estou falando especulações. Porque aqui o que eu faço é uma leitura do relatório, eu não sou analista. Então, eu não vou me preocupar em estudar se o imóvel é caro ou não, eu estou me lixando para isso. Eu constato baseado comparando com outros ativos, né? Então, de lá para cá, de 2010 para 2022, 12 anos, por baixo esse fundo deveria ter valorizado aí uns 80% aí a cota, que é a inflação do período, no mínimo, né? Então, nesse ponto, né, R$100, até hoje a cota é 100 e mais, está valendo apenas 68 aí no mercado. Por isso, esses 32% de desconto. Tendo agosto como referência, é um fundo que conta com mais de 151.000 cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, atualmente 68, mínimo de 54, quase 55, ou seja, a situação ainda estava pior, né, recentemente, e máxima de 74. Então vamos traçar aqui a linha dos R$100 para a gente observar o que acontece, né? Eu gosto de olhar para ativos aí que estavam no mercado antes da situação pandêmica. Então, esse fundo imobiliário aqui, ó, durante o ano de 2017, ele estava sendo negociado ali, ó, com um pequeno ágio, próximo de 100, chegando a ser negociado ali a 106, 107 reais, mas também chegou a bater 84 reais. Durante o ano de 2018, o fundo consegue também ter uma recuperação, volta novamente ao VP, novamente é mais ou menos 106 reais, e de novo é negociado abaixo do VP agora a patamares de 90 reais. No final de 2019, o mercado estava eufórico, com esse fundo não foi diferente, e ele chega a alcançar um patamar ali de 124 reais. Vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para mais ou menos 80 reais, ele fica lateralizado a mais ou menos 90 durante o ano de 2020. Já no ano de 2021, foi um ano difícil para os fundos imobiliários, em especial dos de lajes, que aí já começa a ter os impactos da pandemia, vacância e tal, né? E aí esse fundo começa a sofrer, ó. Ele sai de patamares de 90 reais e atinge no final de 2021, foi um momento que vários fundos imobiliários sofreram muito, ele chega a atingir ali a mais ou menos 60 e poucos reais. Ele se recupera, fica lateralizado a mais ou menos 70. E aí, agora, recentemente, no mês 7 de 2022, o fundo atinge ali mais ou menos, arredondando, 55 reais. Ele se recupera e agora voltou a patamares de mais ou menos 70. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, os imóveis que esse fundo imobiliário tem? Você gosta da relação da gestora com os cotistas? Você é cotista desse fundo?
Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, que é a nossa meta que a gente está tentando alcançar. E se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Eu iniciei os estudos aí para a certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação aí? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço a todos vocês que colaboram. Aqui a gente vê as distribuições do fundo. Provavelmente lá nos anos de 2006, pelo menos no site aqui, ó, ele fez uma única entrega, então pode ser que ele pagava semestral ou anual. 2016, note assim, o que a gente consegue observar? Que ao invés de evoluir os dividendos que o fundo entrega, eles fizeram foi cair. Então, provavelmente, o fundo entregava próximo de R$1 e teve uma queda e se manteve essa queda. Durante o ano de 2019, tem uma alta entrega aqui. Como é um fundo que eu não conheço, que eu não estudo, que eu não vejo ele há muito tempo. Então, eu não sei o porquê dessa entrega extraordinária. E aí, o fundo continua com entregas agora estabilizadas a mais ou menos 50 centavos, né? O último anúncio do fundo foi 47 centavos. E esse fundo já passou por 7 subscrições, sendo que a última subscrição ocorreu entre o mês 6 e 7 de 2020. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Então, estava mais ou menos 50 centavos e teve agora mais uma queda desde o mês 6. Ele teve uma queda para 47 centavos. Então, dia 8 de setembro, para pagar no dia 15 de setembro, na época a cotação R$ 70, o fundo anunciou 47 centavos, o que dava um yield de 0,67. Como a cota deu uma breve recuada, o yield aumentou para 0,69. E o fundo vem com 8,52% de yield acumulado nos últimos 12 meses. Mas, lógico, para quem está comprando a cota com esse desconto, né? Se você tiver com a cota aí na base 100, o yield dá 0,47 só. Então, daria um yield bem menor que esse montante de 8,52. A gente vê que é um fundo, por ser um dos mais antigos da Bolsa, por ser um dos maiores da Bolsa no setor de lajes, se não o maior. Puramente lajes, né? Então a gente vê que tem muitos institucionais com posição no fundo, muitas mesmo. E por se tratar de um fundo bilionário, existem institucionais com posição muito grande. Então o próprio fundo da própria casa aí, o BCFF, que também é da BTG, possui 3,32% das cotas do fundo, o MGFF mais 2,75%, o RBRF com mais 2,25%, o CAFOF com mais 1,73%. Então assim, são posições bem consideráveis aí. De novo, por se tratar de um fundo bilionário. Antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu tenho um canal secundário, a Mudicas, e o nosso objetivo é monetizar esse canal e chegar a 1000 inscritos lá. Então, obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem, obrigado de coração. Então, vá lá, se inscreva, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho e o link do canal vai estar no comentário fixado. Continuando, a gente já está dentro do relatório gerencial e ele traz alguns destaques. Então, assim, o valor de mercado 1,88 bilhões, ó, que é o que ele está sendo negociado, mas ele vale 2 bilhões e 700. Então, bastante desconto aí, que esses 30% de desconto. O rendimento de 0,47 é um fundo que possui 15 imóveis, 80% do patrimônio são imóveis de padrão AAA ou A, ou seja, de altíssima qualidade, mas isso aqui é um ponto que vem machucando muito o fundo. E é algo que já é constante, sabe? Vem muito tempo isso e o fundo não está conseguindo fazer uma reversão. Dentro do relatório gerencial vai ter notícias boas para o fundo e eu vou tentar trazer isso aí para vocês. Então ele tem uma vacância financeira de quase 20% e a vacância física de 24%, que é alta, né? Então olha só, o que a gente observa? O novo contrato de locação no EZ Tower. Também destacando os esforços de ativos de comercialização, o fundo assinou em agosto um novo contrato de locação no edifício EZ Towers. Esse contrato, por sua vez, terá duração de 6 anos e locou 1.829 metros quadrados. Ponto bacana aí para o fundo. Nova locação com manutenção de ocupação na Cidade Jardim. Então, eles coordenaram outra nova locação agora na Cidade Jardim. Essa nova locação mantém a ocupação no ativo em 100%. As negociações ocorreram após o inquilino ter manifestado seu desejo de devolver o andar. O novo contrato é de uma expansão de outro inquilino do prédio e possui 1.466 metros quadrados e duração de 5 anos. Mas teve renúncia de contrato também. Ó. Na contramão do movimento, nos últimos meses, tivemos uma solicitação pontual de rescisão de um locatário do edifício Eldorado. A área a ser devolvida corresponde a um andar apenas, ó, e 498 metros quadrados. Então, teve mais locação do que entrega, né? Ponto positivo aí para a gestão.
Aqui a gente vê a DRE do fundo e me chama a atenção esse fundo porque 2, 3 vezes no ano eles não têm DRE. Sobre a alegação de o fundo estar passando por auditoria, coisas nesse sentido. Eu não sei se isso é recorrente, mas esse ano já teve isso umas 2, 3 vezes no relatório deles. É um fundo careiro com taxas e assim, olhando para taxas, comparando só o valor nominal com outros fundos do mercado aí. Então ele cobra 1,50 de taxa, só que eles já vinham vindo, já estava dando desconto nessas taxas e eles prorrogaram o desconto. Ela ia vencer no dia 9/9, só que eles soltaram um fato relevante que ainda não está constando aqui no relatório gerencial, tá? Eles prorrogaram essa taxa, esse desconto deles aí. Então hoje é 1,10 a taxa, mais 0,25 de administração. Então vamos ver na prática o que isso representa. Ó, despesas. A gente vai ver o que essas despesas aqui representam frente à receita que o fundo tem. Então vai ver aqui que esses 2 milhões e 200 representa frente aos 18 milhões aí de receita. Vamos lá. 2,258 vezes 100 dividido por 18,978. Então a gente vê que as despesas aí estão representando quase 12%, dentro dos 15% que eu reputo ser aceitável e aceitável. E aqui dá para a gente ter noção também o que o fundo tem no seu portfólio. Então dentro do seu portfólio ele tem imóveis, que é o grande core, quase 89%. Ó. Ele tem ali mais 130 mil em CRIs, que é 3,5%. Cota de outros FIIs, 2,9%. Aluguéis a receber, 1,5%. Renda fixa, 1,3%. E de ativos diversos, 2,3%. Então, interessante aí. Vamos à frente. Continuando aqui, a gente vê o portfólio do fundo, né? Os ativos que ele possui. Então, como ele antecipou, ele tem vários ativos AAA. Tem um ativo A, né? 2 ativos A. E o restante do portfólio são ativos de padrão B, ó. E aqui também a gente vê sobre a vacância do fundo. Nessa coluna, a gente vê o quanto que o fundo tem de percentual do imóvel. E aqui a gente vê a vacância desse fundo. Então, esse BFC ele está 2,7% vago. O Senesp, 54% vago. Ou seja, bastante problema para o fundo aí, né? O Diamond Tower, 30% de vacância. O Eldorado, 11%. O EZ Tower, 7,8%. Sucupira, 20% de vacância. Torre Almirante, 58% de vacância, o Transatlântico aí com 12,5% de vacância. Aqui ele mostra a composição dos imóveis, né? Então hoje, 72% são imóveis de padrão AAA, 7,8% de padrão A e quase 20% aí de padrão B. E o que cada setor contribui para o fundo? 15,9% é do setor financeiro, 9,2% setor automobilístico, 7,7%, acredito eu, o setor de saúde e 62% de diversos. 62% de diversos. Daria para explicar isso aqui um pouco melhor, né? Mas, enfim, né? Região, 70% do portfólio do fundo está em São Paulo, e aí ele vai ter ali quase 30% no Rio de Janeiro. E aqui ele fala a composição da vacância, né? Acredito eu que essa vacância seja a vacância do prédio, e essa menorzinha seja vacância frente ao portfólio do fundo. Eu acredito que seja isso. Índices de reajuste. Então o fundo tem ali 67% do seu portfólio sendo reajustado pelo IPCA. Ele vai ter ali 30% pelo IGPM e 2,7% pelo IPC-FIP. Ele tem hoje 85% dos seus imóveis já com contratos típicos e quase 15% com contratos atípicos. Cronograma de vencimento dos contratos. Então nesse ano corrente, venceu ou vai vencer 1,6% dos contratos. O ano que vem, vence 5,2%. E aí, no ano de 2024, começa a ter um percentual alto de vencimento. 17% de vencimento dos contratos. O que pode ocasionar mais vacância ainda para o fundo. Então, 2024 vai ser um ano, né? Tem que ficar bastante atento, ver se o fundo vai conseguir recompor caso alguém saia dos imóveis aí. Então, mais 11% em 2025, mais 14% em 2026. E a partir de 2027, né? 50% do portfólio. E aí os principais locatários. 14% aí é Petrobras. Poxa, Petrobras que já saiu de vários ativos, hoje ela responde por 14% dos inquilinos e da receita, né? Então, é uma alta exposição a um único inquilino. Fora Petrobras, aparentemente os outros estão com percentual bem menor. E aí, de novo, a história dos 62% aqui, outros, né? Talvez poderia ser um pouco melhor detalhado isso. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, cada um dos imóveis, né? Não vou tecer maiores comentários.
até porque eu não conheço muito São Paulo. Os imóveis são espalhados por várias regiões de São Paulo. E aqui também a gente vê o portfólio do Rio de Janeiro. É bem concentrado aqui na região litorânea, né? Na região do litoral. Também não conheço muito o Rio de Janeiro. E os outros 2 imóveis também aqui na Barra, ó. Mas, aparentemente, o mercado do Rio de Janeiro é um mercado que está sofrendo mais e com mais demora ainda para conseguir se recuperar, né? Da questão imobiliária, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BRCR são somente essas informações. Eu vou pedir e reforçar. Vá lá no nosso canal secundário, Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você é cotista do BRCR? Você aproveitou a baixa e se posicionou no fundo para aproveitar uma possível oportunidade? Você é cotista do fundo antes dessa queda e está preocupado com o fundo? Diz aí qual a sua posição. Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu particularmente não tenho esse fundo e não tenho interesse de ter. O setor de lajes hoje é um setor mais difícil, na minha opinião, hoje, para você escolher um ativo, porque mesmo fundos que tenham bons ativos, querendo ou não, os imóveis desse fundo são bons, só que ele está sofrendo com a questão de conseguir locatário, né? Então, é um desafio, principalmente por parte desse fundo. Então, o setor de lajes é bem difícil e esse fundo atualmente não faria parte do meu portfólio de forma alguma. Eu acho que existem outros ativos aí melhores do que ele, na minha opinião. Então não tenho interesse de ter, mas esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia e nos apoie aí. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer a doação para a carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.